Olá, bom dia. Só ligando o Insta aqui também. Bom dia, sejam muito bem-vindos para mais essa nossa conversa de coaching. Por gentileza, me deem ok, está tudo certo aqui no Face e aqui no Insta. O Face eu não estava conseguindo conectar, então vamos lá. Eu estou no Face e estou no Insta. Se der problema no Face, você vem para o Insta. Se der problema no Insta, você vai para o Face. E hoje eu quero conversar com vocês, né? Como é que está neste momento? Como é que vocês estão nas vendas, no posicionamento, no relacionamento com os clientes de vocês? Porque hoje eu quero conversar exatamente sobre isso com vocês. Nós estamos entrando aí, né, na terceira, quarta semana desde que tudo começou, desde que tudo chegou aqui no Brasil, não que começou, né? Mas desde que tudo chegou aqui no Brasil. Então vamos lá. Para alguns que sentiram isso depois, né? Vamos dizer aí que estamos entrando na terceira semana, né? Eu particularmente acredito que a gente está entrando aí na quarta semana deste momento difícil, né? Aqui no Brasil, né? Que chegou aqui, que as coisas realmente começaram a borbulhar. E a grande questão que eu tenho conversado com vocês, né, e hoje o objetivo desta live é que você possa olhar e ver como é que você já está, né, neste momento. Eu tenho conversado com vocês e tenho dito que, né, as empresas, como é que elas vão sair deste momento? Vai depender de dois fatores. Primeiro, vai depender de como é que elas entraram neste momento, como é que elas estavam quando este momento chegou aqui para nós. E o segundo ponto é como é que elas reagiram e estão reagindo a este momento. E essas duas perguntas servem para nós coaches, porque nós também temos o nosso negócio, a nossa empresa. E não interessa, Helena, eu sou sozinho. Sim, mas você tem um negócio. Se você deseja viver de coach, você tem um negócio, você precisa encarar como um negócio. Né? Você precisa entender que você tem um negócio. Esse é o primeiro passo, ok? Então, também, como que você vai sair deste momento e como você vai passar por ele sair, vai depender muito desses dois fatores. Como é que você entrou, como é que você estava no momento que, né, a pandemia chegou aqui e como que você está neste momento, o que é que você está fazendo. Porque vai ter empresas que estavam bem quando entraram, né, estavam bem, né, em vários sentidos, mas que não conseguiram fazer as adaptações necessárias no tempo necessário e vão sair pior do que entraram. Tem outras empresas que não estavam tão bem quando entraram, mas foram extremamente ágeis nas mudanças, no reposicionamento, na criatividade, né, em se adaptar. Essas vão sair com certeza melhores, né? Melhores no sentido, este momento vai ajudar também, mas isso depende dessas duas questões. E você no seu negócio, né? Vamos lá, eu costumo dizer, né, que tem 3 momentos que você pode ter entrado neste momento atual, né? O primeiro grupo é aquele grupo de coaches que ainda não tinha nicho definido, não tinha clientes, né? Ou porque tinham se formado, ou porque ainda não tinham conseguido definir nicho, né? Literalmente estavam ainda muito perdidos, né? Costumo dizer que tem 3 grupos, né? O primeiro grupo é aquele que ainda estava super perdido, assim, sem nicho definido, sem serviços, sem posicionamento, literalmente, né? Ainda muito perdidos. O segundo grupo, não. O segundo grupo é aquele que já tinha definido o seu nicho, né? O seu público, com quem queria trabalhar, né? Já tinha clientes, poucos ou muitos clientes. Esse é o segundo público, né? Esse é o segundo grupo de coaches.
O terceiro grupo de coaches é aqueles que já estavam no mercado, já tinham clientes, mas que ainda não tinham nada online, tudo era presencial. Em qual grupo você se encaixa? Em qual grupo você estava quando você entrou neste momento? Ainda totalmente perdido, né? Sem clientes, ainda não sabendo, né? Na verdade, são 4 grupos. O primeiro é esse, assim, totalmente perdido, né? Ainda não sei que público eu vou atender, ainda não tenho um posicionamento, ainda não tenho uma esteira de serviços. O segundo não, é aquele que, ok, já sei quem eu quero atender, já sei qual é o meu nicho, já tenho os serviços, mas ainda não tenho clientes. Não, tá certo. E o terceiro, não. E o terceiro é aquele que, ok, já tenho meu nicho, já tenho os serviços, já tenho clientes. E o quarto é aquele que, ok, já tenho meu nicho definido, quem eu quero atender, já tenho os serviços, já tenho clientes, mas era tudo no presencial. Escrevam aí, em qual dos 4 momentos você estava quando este momento começou? E por que isso é importante? Porque dependendo do momento que você estava, são as ações que você precisa tomar neste momento, certo? E eu vou falar sobre cada uma delas. Vamos lá. Se você entrou neste momento perdido, sem público definido, sem saber ainda quem que você queria atender, sem ter a sua esteira definida, né? E, consequentemente, sem ter clientes, o que é que você tem que fazer neste momento? Aproveitar este momento para fazer essas definições. Este é o primeiro passo. Você não vai alavancar sua carreira se, em primeiro lugar, você não definir quem você quer atender, com quem você quer se comunicar, quem você deseja ajudar. Esse é o primeiro passo para esse primeiro grupo, que estava completamente perdido, né? E se estava perdido, agora deve estar mais perdido ainda, né? Então, este é o momento que você precisa aproveitar para organizar o seu negócio e já começar a se posicionar. Então, vamos lá. Os passos para esse primeiro grupo. De que totalmente perdido, ainda nem sabia quem eu queria atender, eu ainda estava naquela narrativa de que eu ajudo todo mundo, que coach é lindo, maravilhoso, serve para todos, eu ajudo todo mundo que quer ir do ponto A para o ponto B. Saiba, se você estava neste momento, você estava perdido. E bem provável que estivesse sem clientes. E bem provável que continuaria sem clientes. Então, este momento, né, da pandemia, o seu problema não é a pandemia. O seu problema é que você ainda não tinha seu negócio estruturado. Então, você precisa estruturar. Primeira coisa, defina. Defina com quem você quer falar. Quem é o cliente que você quer ajudar? Não existe essa história de que eu ajudo todo mundo. Quem ajuda todo mundo não ajuda ninguém, certo? Então, primeira coisa, defina quem você quer ajudar. Segundo passo, depois que você definiu quem você quer ajudar, você precisa entender quais são as dores, os desafios, os desejos deste público que você quer ajudar. E quais são os serviços que você vai ter para oferecer para este público, certo? Esse é o segundo passo que a gente chama de esteira de serviços, que é, já conheci meu público, já entendi quais são as dores, as dificuldades, os desejos deles, as transformações que eles desejam. Agora você precisa estruturar quais são os serviços que você vai ter para ajudar estes clientes. Terceiro passo, você precisa agora começar a conversar com estes clientes, mas com uma comunicação assertiva, falando sobre as dores que o seu cliente enfrenta e como você pode ajudá-lo a solucionar, ok? Isso é para o primeiro grupo, ok? Para aquele grupo de coaches que ou recente é se formado, ou já faz tempo que está formado, mas está perdido,
não tem público definido, não tem esteira de serviço. Eu sempre tenho dito aqui para vocês uma questão que, nesta hora, isso é para todos os grupos, você não pode ser um coach de um serviço só. Saiba que se você for um coach de um serviço só, né, a alavancagem do seu negócio, a realização do seu sonho de viver de coach vai ser muito mais difícil. E talvez você caia na vala dos 95% que não sobrevivem de coach. Isso nós precisamos entender aqui. Agora, todas as dificuldades, né? Pela quarentena, é por este momento, é por este caos. Não, tem muitos coaches que já estavam no caos. O coronavírus, né? Este momento só veio para piorar a situação de quem já estava no caos, certo? Então, pare e pense. Se você está nesse grupo, faça o que eu acabei de dizer, estes passos, ok? Não, eu já tinha definido o meu público, certo? Eu já tinha estruturado os meus serviços, como é que eu ajudo, quais são os serviços que eu vou vender para este meu público, mas eu ainda não tinha clientes. Perfeito. Então, o que é que você tem que fazer agora? Primeiro, você precisa olhar para os seus serviços porque a grande maioria dos coaches, né, tinham toda a sua esteira de serviço no presencial, com os serviços presenciais. E isso, neste momento, está zerado. Isso quer dizer que você não pode vender? Não, você pode. Nós temos vários alunos que já estão vendendo. Só que você precisa ter a entrega em outro formato, que é no formato online. Pessoal, isso vai ser um dos ganhos deste momento. A nossa abrangência, a nossa esteira de serviços vai ampliar muito para quem souber aproveitar este momento no sentido de criar serviços online, ter serviços online, saber trabalhar no online. Porque mesmo quando nós voltarmos ao normal, e nós vamos voltar, quando eu digo normal, esqueça, nós não voltaremos como nós éramos antes. O mercado, o mundo já mudou, certo? E você, quanto mais você estiver preparado, e neste momento estar preparado ter serviços online, os serviços online vão permanecer depois, os presenciais vão voltar e vão voltar muito forte. Mas neste momento se abriu um outro mercado que é do online. Mas aqui, pessoal, não confunda as coisas. Né? Você não passa a ser um infoprodutor, certo? Você está mudando a sua forma de entrega. O que isso quer dizer? Não quer dizer que a partir de agora, porque isso vai ser outra coisa que vai fazer você não sair do lugar. Se você achar que nesta hora, agora então, nossa, eu preciso criar um produto, um produto online, eu tenho que ter uma campanha online, não é nada disso. Você precisa ter serviços com um formato de entrega online, certo? Conseguir transformar os seus serviços em online. Mas você vai utilizar, sim, todo o online, todas as mídias sociais, para se comunicar, vender e entregar seu serviço. Hoje, todas as estratégias de atração são no online, ok? Então, para este segundo grupo eu já tinha definido o meu público, já defini a minha esteira de serviços e lembre, não dá para ser coach de um serviço só, certo? Você precisa ter mais de um serviço que atenda os seus clientes. A quantidade de serviço que vocês têm, ele vai impactar diretamente no resultado financeiro da sua empresa. Ok? Deixa eu me fazer clara. Se eu só vendo bala, né, tem um monte de gente que quer comprar bala.
Mas eu tenho um monte de gente que não quer comprar bala, quer comprar chocolate. Se eu tiver só bala para vender, eu vou pegar uma parcela deste público. Mas se eu tiver bala, chocolate, doces em geral para vender, eu pego todo um público que deseja comer, comprar um doce, uma sobremesa. Vocês percebem? Eu me faço clara quando eu digo isso? Vejam, eu não estou vendendo doce, salgado, não. Eu defini que é doce, que o meu ramo é doce, eu vou vender doce. Bom, definido, que é que nem nós aqui. Definimos que vamos atender empresas, líderes, equipes. Bom, definir qual é o meu ramo, o meu nicho, quem é que eu quero atender, quem é que vai ser meu cliente. Meu cliente vai ser empresas, líderes e equipes. Agora, o segundo passo é, ok, quais são as dores, né? A gente vem conversando muito sobre isso, quais são as dores desse público, o que eles precisam, e aí eu vou estabelecer quais são os serviços que eu vou vender. Agora é a hora que eu digo, eu vou vender só bala, eu vou vender só coaching individual. Não, eu vou vender bala e chocolate, eu vou vender, eu vou falar só dos produtos online agora, certo? Porque agora é online. Se você não tiver, não, que é só bala, né? Não, eu vou vender coaching individual, mas eu também vou vender mapeamento de equipes, de liderança, de perfil comportamental. Já estou vendendo bala e chocolate. Não, eu também vou vender workshops online. Eu já tenho 3 serviços aí. Eu vou vender mentoria, eu vou vender coaching de grupo online. Já tenho 4 serviços. Mas vocês percebem que é todos dentro do mesmo público? Isto é fundamental. Fechado? Então, se você já tinha definido seu nicho, quem você quer atender, você já tinha sua esteira de serviços, e aqui a minha grande orientação é não seja um coach de um serviço só. Tenha serviços de entrada, tenha serviços de meio e tenha serviços mais amplos, certo? O seu portfólio, a sua esteira de serviço ideal é essa. Ela precisa ter um serviço de atração, que hoje são, né, os workshops online, são você disponibilizar um assessment e trazer seu público para você, para fazer a devolutiva e aí vender seus processos individuais, ou os workshops online, ou os coachings de grupo. Vocês percebem? Então, vamos lá. Se você já tem a sua esteira, já definiu o seu público, já tem a sua esteira, mas ainda não tinha clientes, este é o momento de você ter as estratégias de atração para o seu cliente. Atrair o seu cliente, conversar com eles, isto hoje é 100% online, levar ele para uma conversa com você e a partir daí vender seus serviços. Fechado? Terceiro grupo. Eu já tinha clientes, já tinha definido o meu nicho, eu já tinha clientes, né? E neste momento deu uma parada. Isso, se aconteceu, foi porque ou você não tinha esses serviços online, ou você não conseguiu fazer a mudança no tempo certo, mas ainda dá tempo, certo? Você não tem que parar de atender os seus clientes. Só que agora você precisa mudar o formato de entrega. O formato de entrega agora é no online. Vou dar alguns exemplos para vocês, né? Nós temos a nossa metodologia de workshops e treinamentos, né? Ela era basicamente presencial, né? Faz, acho que mais de uma semana que eu já dei para os meus alunos uma aula exclusiva para eles.
aonde eu ensinei como é que eles adaptam o workshop, que era presencial, agora para online. E agora eles já conseguem vender. Coaching individual, mesma coisa, como é que você traz ele para online. Mapeamento de equipes, de equipes, de líderes, perfil comportamental. Como é que você traz isso para online? Só que, pessoal, isso tem que ser feito agora. Você não pode ficar aí sentado, esperando este momento passar. Eu sinto em te dizer que se você está sentado, esperando esse momento passar, este momento vai passar e as suas oportunidades também. Porque vai vender quem está agora na ativa. Vai vender quem está preparado ou está se preparando fortemente. E já começa a utilizar as estratégias de atração correta para esse momento. Fechado? Então, se você já tinha clientes, né? Estava com cliente, já definido seu nicho, já tinha a sua esteira, já estava com clientes, agora é a hora de você fazer a adaptação para o online. Quais são os seus serviços que você consegue fazer a entrega online? Certo? Fazer a entrega online. Um dos serviços, né, que estão sendo muito demandados neste momento também, semana passada eu conversei muito com vocês sobre um dos serviços, que era a questão do mapeamento, né, de perfil comportamental, e apresentei para vocês várias estratégias, né, de como que você usa, como é que você se diferencia nas mídias hoje, utilizando assessments gratuitos, né, para atrair o seu cliente e depois vender os processos de mapeamento de perfil, né? Ontem, inclusive, eu fiz uma aula sobre isso, né? Uma live sobre isso. Por quê? Porque autoconhecimento é o primeiro passo para o desenvolvimento, certo? Então, este é um serviço que está sendo muito demandado, mas tem um outro serviço muito demandado também neste momento, aonde a gente trabalha o autoconhecimento dentro deste processo, que é o coaching individual, certo? Muitos empresários e líderes estão completamente perdidos, né? Sem saber como que agora eles gerenciam, eles organizam, eles continuam atuando, né? Tendo resultados em outro formato de trabalho, porque nós estamos em outro formato de trabalho. As empresas que estão trabalhando, né, a sua grande maioria está com pelo menos parte da sua equipe em home office. E os líderes e os empresários não estavam preparados, não sabiam, isso é novo para a grande maioria. Como é que eu lido com as equipes em home office? Como é que eu faço esse gerenciamento? Como é que eu me mantenho neste momento, né, sendo o grande líder, o grande puxador, o grande motivador, se eu, neste momento, também estou abalado? Porque não é porque o empresário é empresário, o líder é o líder, que ele também não está receoso, não está com medo, né? Não está inseguro de como é que as coisas vão andar. Então, empresários e líderes, neste momento, estão solicitando, estão demandando, estão necessitando muito de processos individuais. E este é um processo que vai estar em alta e vai ficar em alta cada vez mais, certo? Só que aqui você precisa entender algo muito importante. Fazer um processo de coaching individual para líderes e empresários é completamente diferente de você fazer life coaching, certo? O processo é diferente, as ferramentas são diferentes, a condução é diferente. A nossa postura é diferente. A nossa comunicação é diferente. Então, né, você tem processos de coaching, você tem esse serviço na sua esteira e mais que isso, você de verdade sabe fazer coaching individual para empresários e líderes? Porque se você estiver entrando com as ferramentas do Life, saiba que além de você estar se queimando, e você vai se queimar, você não vai vender nada na sequência, certo?
você ainda não vai ajudar este empresário, este líder. Se o foco deles for profissional. Uma coisa é, a pessoa vem te procurar para as questões dela. Aí, ok, é life coach, é life coach. Não, o líder, o empresário está te procurando porque neste momento, né, ou você está se comunicando e despertou nele o interesse, né, dele poder ser ajudado por você neste momento, para que ele consiga manter a sua empresa, para que ele consiga manter a sua equipe, você entrar com um life coach. É realmente uma falha técnica gravíssima, certo? Porque esta não é a metodologia que a gente usa quando nós estamos trabalhando com empresários e com líderes. E eu tenho visto, pessoal, já vinha vendo isso, né, há muito tempo, tanto que eu falo sobre isso, né? Inclusive, a gente tem até uma formação de coaching individual para líderes e empresários, né? E hoje, muito do coaching, né, as empresas têm uma certa resistência, porque tem um monte de coach indo para dentro das empresas, porque já se deram conta que empresários, líderes, né, empresas, é um grande nicho, aplicando life coach, queimando a metodologia por desconhecimento técnico, certo? Desconhecimento técnico. Com líderes e empresários e com empresas, se o foco é profissional, não é life coach que a gente utiliza. E exatamente por isso, porque eu sei que, né, muitos coaches realmente desconhecem, não sabem as diferenças. E muitos estão errando por desconhecimento, não é por sacanagem, é por desconhecimento. Não sabem as diferenças do life coach e do coaching de liderança, né? Não têm a metodologia, não sabem trabalhar. E por isso estão se queimando. Entrar com processos de coaching individual, ele é uma grande porta, né, para você vender vários outros projetos, se você entregar resultados. Se você entrar com life coach, você não entregará resultados no mundo empresarial, com líderes, com empresários. Por quê? Porque o foco é outro, a metodologia é outra, as ferramentas são outras. E claro, isso também não é culpa sua, nós não aprendemos, né, nas nossas formações de base, fazer coaching de liderança, fazer coaching com empresários. Nem quem tem business executivo sabe fazer dentro desta demanda. O que é o coaching de empresários, o coaching de liderança, com o objetivo que nós temos, não é de negócios, certo? Mas sim de ajudar os empresários e os líderes a alavancarem os resultados, através do desenvolvimento das suas competências comportamentais. Porque talvez nesse momento você esteja dizendo assim, ai, Liana, então eu não vou poder oferecer, não vou poder ter na minha esteira coaching individual, porque eu não conheço de negócio. Eu já fiz várias lives aqui onde eu explico que nós temos dentro das empresas 2 nichos, certo? 3. Um é o business de um executivo, o outro é coaching de líderes e de equipes, que são coisas completamente diferentes. Se você se propõe a trabalhar com business executivo, sim, você tem que entender de negócio, certo? O nosso foco não é este, até porque eu sempre digo, né? A grande maioria dos coaches não entende de negócio. Se você entende, perfeito, é um grande nicho nesse momento também, o business. Só que para você trabalhar com business, você tem que entender de negócio. E mais que isso, você tem que entender do negócio do seu cliente. Você tem que entender de mercado, você tem que entender de planos de negócio, você tem que entender de indicadores, você tem que entender de negócio. E, na verdade, entender de negócio, eu sempre digo que não está no nosso DNA. O que está no nosso DNA? O desenvolvimento humano e comportamental. E este é outro grande nicho dentro das empresas, que é o desenvolvimento humano comportamental de líderes e equipes. Para trabalhar com líderes e equipes, você não precisa entender de negócio, porque você não entra no negócio.
Você sim ajuda os empresários e as empresas a alavancarem os resultados deles, das empresas, mas através do desenvolvimento de líderes e equipes, e não trabalhando o negócio especificamente. Me faço clara da grande diferença, e o nosso grande foco é no desenvolvimento humano e comportamental de líderes e equipes, né? Deixa eu dizer para vocês como é que eu me apresento para as empresas, porque hoje, né, como é que eu explico o meu trabalho para as empresas? Eu digo para as empresas que eu ajudo elas, eu ajudo as empresas a alavancarem os seus resultados, o seu faturamento, a superarem este momento de crise, né, através do desenvolvimento humano e comportamental dos seus líderes e equipes. Porque a gente pode ajudar as empresas a alavancarem resultados de várias formas. Uma é quem entende de negócio no business, trabalhando, ajudando o empresário no negócio dele. Essa não é a realidade da maioria de nós, dos coaches. Negócio não é a nossa expertise. A nossa expertise é desenvolvimento humano. Eu há mais de 25 anos trabalho, né, ajudando as empresas a alavancarem o seu negócio, o seu faturamento, através do desenvolvimento de líderes e equipes. Vocês percebem a grande diferença? Então, se você quer trabalhar com líderes e equipes, você não precisa entender de negócio. Mas você tem que entender de desenvolvimento de pessoas. E quando nós estamos falando do coaching individual, você precisa entender que coaching individual para líderes e empresários é completamente diferente do life coach. São coisas totalmente distintas em termos de metodologia, em termos de ferramentas e da nossa própria postura. E em função disso, pessoal, por saber, realmente ver, né, que a grande maioria dos coaches não entende isso, não sabe isso, e muitas vezes está se queimando, né, não está ajudando, está se queimando no mercado porque desconhece. Eu vou estar fazendo uma aula quinta-feira gratuita, dia 9, né, dia 9, que é quinta-feira, uma aula às 20 horas da noite, certo? Não vai ser nem pelo Insta e nem aqui pelo Face. Vai ser uma aula num ambiente exclusivo, somente para quem se inscrever, porque eu vou compartilhar muito material com vocês, certo? Eu vou compartilhar muito material com vocês. Mas para participar dessa aula, você precisa se inscrever, certo? O link está aqui na bio. Qual é o tópico dessa aula? Qual é o assunto dessa aula? O assunto desta aula é diferenças entre life coach e coaching para líderes e empresários. Este é o foco. Eu vou te mostrar quais são as diferenças, né, e todos os cuidados que você deve ter. E como é que você atrai neste momento? Quais são as estratégias de atração para você vender estes serviços que estão sendo, neste momento, extremamente necessitados, demandados pelos líderes e empresários, ok? Então, se você quiser participar dessa nossa aula, é uma aula gratuita, certo? Aonde o foco é nós conversarmos sobre este produto, este serviço, que neste momento já é muito demandado, né? Que é o coaching individual para líderes e empresários. Como é que você atrai? Quais são as estratégias de atração? Quais são as diferenças do live e do coaching de liderança para líderes e empresários? Este vai ser o foco da nossa aula, ok? Para que você possa ter este serviço, pensar neste serviço, né? Já para a sua esteira, entender quais são as estratégias de atração neste momento para você atrair estes empresários e estes líderes, né, para vender os seus processos individuais. Ok? Combinado? Então, se você quiser, vai lá na bio, né? Lá tem o link para você se inscrever, tá lá a aula gratuita,
se inscreve, porque só vai participar desta aula quem se inscrever, ok? Porque é um link à parte, vai ser num ambiente exclusivo. Aqui no Face, logo mais estará aqui embaixo também do vídeo, este link para você se inscrever, ok? Combinado? Muito bem, meus queridos, estamos aí começando uma semana, né? E este é o momento de você pensar, ok, o que eu estou fazendo? A única coisa que você não pode fazer nesse momento é ficar sentado esperando este momento passar. Porque ele vai passar e as suas oportunidades também, se você não estiver fazendo o que necessita ser feito neste momento. Este é um momento de muita mudança, mas de muitas oportunidades. Mas para isso você precisa agir e precisa fazer o que precisa ser feito da melhor maneira possível, né? Você precisa, neste momento, né, ter muito claro quem você quer ajudar, ter serviços no formato de entrega online e precisa saber atrair estes clientes. Por quê? Nós temos muitos, mas muitos líderes e empresários necessitando da nossa ajuda. Ok? Meus queridos, amanhã vou fazer uma outra live às 8h30 da manhã, onde continuaremos conversando sobre este nosso momento, como é que a gente alavanca, o que você tem que fazer, ok? E se você quiser garantir, porque as vagas são limitadas, para essa nossa aula gratuita, online, que vai acontecer no dia 9, onde o nosso foco vai ser coaching individual para líderes e empresários, se inscreve, o link está lá na bio, aqui no Face, vai estar logo mais aqui embaixo, ok? Um grande abraço, uma ótima semana e conversamos amanhã novamente, 8h30. Tchau!